Pronto. Eu achei um desse. E aí, gente, bom retorno. A gente vai voltar à fala, discutindo esse aspecto como o Felipe colocou aqui, dos dados, né, da população negra, praticamente quase que um quarto tem chance de ficar reprovado. E aí, quando a gente começa a pensar na avaliação, as pessoas começam também a refletir nessa ideia de avaliação antirracista. A avaliação pode ser racista. Aí, para a gente chegar no ponto da avaliação, é importante entender que escola é essa brasileira. Essa escola brasileira é uma escola que foi pensada por um grupo de pessoas da elite brasileira, essas pessoas são pessoas brancas. Então, quando qualquer pessoa fala assim com você, a escola pública do Brasil era boa. Era boa porque era uma escola para 10 pessoas de sala. Esse é o grande ponto. Como é que você faria uma avaliação em matemática oral com 30 pessoas em sala? A avaliação dura a vida toda. Então, conforme a avaliação foi mudando, ela foi mudando porque você foi colocando mais pessoas dentro da sala de aula. E, por consequência, você teve que mudar muitos aspectos. Entretanto, no Brasil, essa escola, esse espaço escolar, é um espaço eurocêntrico, com foco nas pessoas brancas, em que o comportamento que não fosse das famílias brancas portuguesas era um comportamento inadequado. A cultura popular era negada e muitas vezes recriminada. E aí o ponto que eu sempre falo isso, né? A despeito do direito à educação que existia, em 1937, o presidente da província, quando se fosse governador, o Paulino José de Souza sancionou a seguinte lei, né? O artigo 3º do seguinte, né? São proibidas de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padeceram de moléstias contagiosas, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Portanto, retira do negro toda e qualquer possibilidade de frequentar a escola pública nessa província. Em 1947. Não existe uma lei. Olha que lei isso aqui, eu estou muito chocado. Existe uma lei. 1937. Que proibia as pessoas negras de ir à escola. Isso é recente, né? É recente. Isso é recente, historicamente. Eu ia falar, isso é ontem. Isso é ontem. É ontem. Aí você vai entender porque grande parte dos analfabetos são negros. Você vai entender, se conversa com uma pessoa negra, falando de bisavó, minha bisavó não sabe ler. Porque não podia acessar. Isso é muito louco. Dúvida é que não podia acessar porque a pessoa não tinha escola. Tinha escola, mas o Estado não permitia. Somente a partir da década de 60, por uma necessidade de formação de mão de obra, em que há uma inserção da população negra. Mas não foi um movimento assim, altruísta, assim, vamos colocá-los na escola. Por uma necessidade. Tinha que formar operários. Processo de industrialização do Brasil. Só que nesse mesmo processo, em 1911, eles tinham um projeto, dentro do Estado brasileiro, existia um projeto de embranquecimento. Isso é muito importante a gente falar isso sempre. É que a liderança intelectual, política e econômica financeira no Brasil tinha ideias eugenistas, em que deveria prevalecer a mistura das raças, e ao mesmo tempo que se tinha mistura das raças, eles tinham uma ideia que a raça branca iria sobrepor. Então, em 1911, eles falavam assim, daqui a 100 anos não existirão mais pessoas negras. O professor que tem uma aula, ele abordou isso, como a matemática foi utilizada de uma forma racista, preconceituosa, para evitar que a população negra ascendesse.
Aí é um ponto fundamental da gente ter essa percepção como professor de matemática. Foi a aula que a Tamir estava, né? Exatamente, o Ivanildo bem participou, não foi? Esse aspecto de manipulação do poder que a matemática tem é muito plural. E isso é incorporado na população dele, na população branca. Até porque eu sou comigo, eu moro na Barra da Tijuca. E é um bairro branco. Então, quando eu me mudei para lá, até os porteiros entenderem que eu morava no prédio, demorou. E até hoje demora, né? Teve um incêndio no meu prédio, semanas atrás, aí só tinha um elevador funcionando, o prédio tem 23 andares. Aí eu tive que frequentar o elevador com outras pessoas, que não me conheciam. Aí eu entrei no elevador com outra pessoa. Aí o vizinho perguntou assim, tá difícil. Você trabalha aqui? Não, eu moro aqui. Ah, tá. Aí eu falo vizinho, aí o outro vizinho no outro momento. Ah, tá difícil. Não, pedi comida, aí tava sem elevador, desci pra pegar, eu vou ao 13º. Desci pra subir. Aí eu tô subindo, desce que eu tô subindo, vão descendo duas vizinhas, fora do meu prédio esquerdo. Uma vizinha faz assim, ó, ela achou que era o empregador, ela fez um movimento de... Aí ela viu que não era, ela, não é pra mim, ela deu uma disfarçada, mas tu vendo o gesto dela é isso. Então essa ideia eugenista da população brasileira tá lá. Não é um papo da militância, não é mimimi. Então quando a gente pensa, A gente falou rapidinho, a gente falou um pouco sobre isso nessa outra aula, né? Mas eu acho que isso tem que ser muito falado. Porque isso é uma coisa que foi muito forte no Brasil. O movimento eugenista é isso, é muito... Começo do século XX é ontem, historicamente, né? Menos de 87 anos. Mas o movimento eugenista, acho que não sei nem qual é a época, né? Mas é início do século XX. Que era um movimento que defendia transformar a população brasileira numa população branca, transformar o Brasil num país exclusivamente branco, né? Assim, a miscigenação era uma maneira de fazer isso, incentivo à imigração dos europeus, italianos e alemães no começo, final do século XIX, também era uma maneira de fazer isso. Dando terra, tanto que as pessoas escravizadas, quando foram libertas, não tinham nenhum incentivo. Era tipo, vire-se, era largado assim, e os europeus que vieram imigrantes tinham terra, tinha incentivo financeiro, etc. Né? Tudo isso era parte de uma política, e não era uma coisa assim, escondida. Era uma política pública mesmo, era declaradamente o governo brasileiro tinha isso como uma política pública que era discutida no Congresso, tinha leis aprovadas de incentivo ao branqueamento da população, e era um projeto de branqueamento biológico, né, de clarear, e também cultural, né, que era isso, proibir todas as coisas que eram associadas a uma cultura de origem afro-brasileira, né, assim, capoeira, samba, todas essas coisas em algum momento foram proibidas, né. Então, isso é muito importante a gente ter essa consciência como professor, porque isso afeta muito nossas aulas. Porque a população periférica do estado do Rio de Janeiro, são dados recentemente, Japeri, por exemplo, é a cidade mais negra do estado do Rio de Janeiro. Quando vai para Japeri, as escolas de Japeri são muito mais precárias. Essa herança racista que existe no Brasil era muito forte ainda. Isso afeta muito nossas aulas. Isso que a gente falou da distribuição de terras. Quando os europeus começaram a vir para cá para cultivar terra, os negros norte-americanos falaram, opa, vou falar também. Então, além de falar assim da origem, também por conta da escravidão, é só ver a forma de noção do trabalho, como é como se fosse o patrão chicoteando ali o dia inteiro. Não sei quem teve a oportunidade de trabalhar aí fora de escola, trabalhar em trabalho normal mesmo. Cara, assim, pode dizer isso, mas cara, se tu tem um patrão bom, trabalhe bem, seja produtivo, porque, cara, geralmente é merda. Semana passada eu bati no meu.
né? Foi demitido. O justo é caroso, mas porra, tem hora que você se passa, não tem o que fazer, cara. E essa relação do patrão com o Brasil, com o empregado no Brasil, é muito essa relação de administrativa. Por isso que quando a gente fala assim, mas discutir a escala 6 por 1, o pessoal começa a ficar revoltado, porque o patrão brasileiro, ele não quer perder nada. Esse é o grande ponto, né? Ele não quer deixar, ele não vai falir. Não é isso, não estou falando de falência. Estou falando de uma conversa da minha esposa com as vizinhas, falando assim, pô, tá muito difícil conversar com uma diarista. Elas estão cobrando R$500 para trabalhar por dia. Tem Bolsa Família agora, ninguém quer ser mais diarista. E quem reclama é uma médica, que cobra R$500 uma consulta. Sim. E ela poder negra. Não é branco. Até mais. Só que aí ela vai como ela foi se relacionando comigo, ela foi percebendo essas relações. E aí, a gente tem um cachorro, é engraçado, você tem um cachorro e você passa a passear com o cachorro. As pessoas perguntam para mim onde o cachorro mora. Porque eles associam que eu sou andador de cachorro. Quando então isso que eu falo aqui é porque assim, parece que é um passado muito antigo, muito distante, mas não é. E essas coisas são muito naturalizadas. Eu acho que isso que é grave. Isso, né? Porque, por exemplo, morar num prédio, uma Barra da Tijuca, que tem 23 andares, deve ter quantos apartamentos? São 10. Você é o único dentro do prédio? Isso assim, isso é uma aberração, né? Porque o que a gente tem que pensar sempre é ter como referência a fração de pessoas negras na população brasileira, que é superior a 50%. Então, qualquer lugar, qualquer meio que tenha uma fração muito discrepante em relação a essa, isso é uma manifestação do racismo, né? E aí, eu gosto de estar falando, quando os negros norte-americanos libertos souberam que tinha terras para cá, eles começaram a vir para cá para o Brasil. Aí ele foi na região do Mato Grosso do Sul. O Estado brasileiro mudou a lei e falou que só aceitariam pessoas que não fossem pretas para a Constituição. Então, o governador, né, de Mato Grosso sofria represálias dos outros governadores porque aceitavam a população negra no Brasil. Então, essa estrutura racial é uma estrutura muito perversa e é uma estrutura que está muito naturalizada. E aí, quando a gente vai fazer o recorte, né, do Enem, aí esses 3 tópicos aqui eu trago do livro do Diferença, Números da Discriminação Racial, do Michel França, do INSPER, um economista que tem se debruçado sobre as diferenças e desigualdades raciais quanto à saúde, educação e renda. Aí ele faz o recorte da educação. As maiores lacunas de desempenho ocorreram em matemática e redação entre os anos 2016 e 2019. E isso tem um ponto-chave importantíssimo, porque para você ingressar em medicina, você tem que ir bem em 2 disciplinas: redação e matemática. Esse é um ponto-chave muito cruel, porque os cursinhos particulares, quando vão fazer curso de medicina, a maior carga horária não é de ciências, é de matemática e redação. Porque na nota da TRI da redação, do Enem, nota da TRI da matemática do Enem, a matemática tem maior discriminação. E é ali que nessa discriminação, em que quem vai bem em matemática consegue ingressar nas carreiras de mais elitizadas, medicina e direito de elite. Se não tivesse o sistema de cotas, nunca teríamos pessoas negras sendo médicos. Porque a discrepância é muito grande. Essa discrepância se repete no SAEB, que aí quando a gente vai todos os dados, você vai pegar os dados racializados, você vai ver que a população negra sofre mais. E nesse composto aqui que o pessoal do INSPER pegou, na nossa área, ciências, tecnologia e matemáticas, nosso desempenho acadêmico é relativamente menor quanto não cotiza.
E isso tem um fato significativo, porque essas áreas são as áreas que mais pagam bem quando se compara com as outras áreas, com exceção da medicina. A medicina é uma aberração. Eu falo que o médico no Brasil, só no Brasil o médico mesmo se forma, se formou, amanhã tu ganha 10 mil reais. Isso é uma aberração. Isso a gente tinha que falar com a sociedade. Isso está muito errado. Porque não tem sentido nenhum, a pessoa não tem experiência nenhuma para ganhar 10 salários mínimos. Todo médico que se forma ganha pelo menos isso. Tu vai ver médico reclamando no Instagram. Eles vão falar assim, eu tô fazendo residência, tô ralando muito, tal. Mesma coisa que a gente está ralando. Mas tu não vai ver nenhum médico, depois de 2, 3 anos se formando, pegando um BRT e metrô. Isso é uma aberração significativa, porque assim, isso é uma discrepância absurda. Não defendo que eles deveriam ganhar menos, mas defendo que deveríamos ganhar mais. Essa diferença é uma diferença muito absurda. Isso me choca sempre. Eu não consigo ver nenhum médico. Qualquer um terminou a faculdade de medicina, entrou ali, 10 mil reais. O médico só pensa em dinheiro. Só dinheiro. Isso é outro negócio, só no dinheiro. Só no dinheiro. E essa mesma pessoa que se forma é a pessoa que vai reclamar da diarista que cobra 500 reais para fazer a limpeza de casa. E acha muito caro, mas ela cobra 500 reais, 10 minutos de consumo. E é uma coisa que foi abordada nas últimas aulas, é aquele trabalho que a pessoa não quer, não se acha digna de fazer e paga para outra pessoa fazer. Uma pessoa que ela entende que é subalterna a ela. Essa pessoa é uma pessoa negra, nordestino. Esses retratos da população brasileira, que a população fala, não existe, são muito cruéis. E esses impactos acontecem, vai passar. Essa manifestação, esse artigo de 2010, do pessoal lá do INSPER também, é uma provocação que a gente precisa fazer como professor de ensino matemática, assim, nós precisamos nos debruçar nesses dados raciais do nosso ensino de matemática também. Isso é muito pouco, para que você não pode, a gente tem muito pouco no Brasil sobre isso. Porque a gente precisa olhar para esses dados raciais das nossas escolas com mais carinho. Porque essa população está ficando pelo caminho. Essa população está morando na rua. Essa população que está sendo exterminada pelo Estado. Aí eles fizeram uma pesquisa, né, em São Paulo, com 10 mil salas de aulas. Essa população está sendo presa, está sendo encarcerada. E essa diferença foi baseada no contraste cuidadoso das notas e pontuações específicas do assunto dos professores da parte de testes para eficiência padronizados, como se fosse o SAEB, o SAPESP, né, a prova de avaliação lá do São Paulo, com testes padronizados, no final de ano, cobrindo o mesmo currículo oficial ministrado nas aulas regulares. Esse artigo, Fernanda, Ricardo e Marcos investigam empiricamente discriminação racial dentro das salas de aula das escolas públicas brasileiras racialmente integradas da oitava série. As avaliações de professores de matemática dos alunos em relação à proficiência escolar e a questão da questão são consideradas tendenciosas. Os alunos brancos são menos propensos a serem considerados incompetentes, ou seja, abaixo da nota de aprovação, do que seus colegas negros igualmente proeficientes e equivalentemente bem comportados. Tinham o mesmo comportamento, a mesma nota, mas os negros tinham mais de 100 reprovados. Os primeiros também são relativamente mais propensos a serem classificados acima da mediana da sala. Os alunos brancos são os destaques da sala, que tem mais chance de ser destaque da sala. Quantitativamente, eles correspondem a um aumento de 4,1% na probabilidade de retenção. É isso? E de retenção. De retenção, numa redução de 4,5% na probabilidade dos negros estarem no topo da sua distribuição na classificação dos negros. Então, os negros, como se compararam os alunos brancos, compararam os alunos brancos com os alunos negros, com a mesma nota, com o mesmo comportamento, a chance do aluno negro ser reprovado era maior. Isso estou falando de estudo com 270 mil alunos.
Então isso é muito significativo, mas para a gente como professor de matemática, assim, eu tenho falado mais sobre isso esse ano, a gente olhar para esses dados racializados e se debruçar sobre eles. Porque não é só falar que eles não querem estudar. Não é só falar isso. Porque é difícil você, periférico da favela, falar que você cumpriu uma jornada de 10 anos que você consegue ganhar dinheiro. Isso é difícil pra caramba. Mas ao mesmo tempo eu falo, nós temos todos os nossos melhores jogadores são negros. Porque todo mundo joga bola. Mas todo mundo vai para a escola. Mas tem um porém, essa escola é uma escola muito racista. Porque os modos como nós operamos na nossa escola são modos muito padronizados para fora dessa população negra. E aí eu tenho definido essa ideia matemática racista, né, que compreende o papel político, social e econômico desse espaço de poder. Muitas escolas, o professor de matemática, ele que define a reprovação. Se você apontar a reprovação e todo mundo aprovar, está reprovado. Social, dessa perspectiva de desigualdade social e econômica. Quando eu falo disso, eu falo de perspectiva, até conversando com o Vitor. Uma mãe negra lá no CAP veio conversar comigo, falando da história daqueles encontros que pais e professores, né? Aí ele tá falando, meu filho, tem dias que eu saio para trabalhar, eu só vejo meu filho no final de semana, porque quando eu saio para trabalhar, ele tá dormindo, quando eu volto, ele tá dormindo. E ele foi criado da seguinte maneira, Daniel. Eu dava a chave de casa para ele e falava assim, ó, tu vai sair, voltar, e se precisar de ajuda, tu fala com a vizinha. Fala com o vizinho aqui de seguida. Aí ele tem 16, 17 anos. Quando ele me contou essa história, eu fui entender por que ele não me pedia permissão para ir no banheiro. Porque na cabeça dele não tem sentido pedir para ir permissão no banheiro se ele sair de casa sozinho. Só que eu entendo isso de um lugar diferente, de um professor que não sabe essa história. Ah, fulano não me respeita, porque eu respeito ele pelo banheiro. E esse não me respeita e vai implicar num distanciamento do professor com o aluno, que eu falo com os colegas da UEB, os alunos e colegas de profissão, é o seguinte, nossa primeira preocupação quando a gente entra em sala é com o aluno. Eu preciso que todos aprendam o máximo possível. Aprender tudo nem sempre é possível, mas o máximo que eles puderem aprender para aquele momento é a minha preocupação. De olhar no aluno, de ir na sala, de parar para ouvir, de parar para tirar dúvida, de entender as histórias. E entender essas histórias é fundamental, porque como vocês colocaram aqui, esse professor ou professora que somos nós, define se ele continua na escola ou não. Os traumas que vocês compartilharam aqui, todo mundo tem um trauma. Muitas das vezes somos nós que geramos. Porque esse espaço, como a gente ministra a aula, e a matemática, você vê na universidade, é muito forte isso, é um valor assim, quem sabe é muito bom. Quem não sabe é muito ruim. Isso é muito forte na matemática. Aí, domingo eu estava no aniversário da minha cunhada, aí estava conversando com as amigas dela. Ela falou, professor, de que? Matemática. Ah, matemática, você é muito inteligente. Eu falei, não, você pensou, eu sei um pouquinho. Mas na cabeça dela, na cabeça de quase todo mundo, nós somos seres diferentes, somos extraterrestres. Esse foi até um assunto que abordou em uma das primeiras aulas dessa disciplina aqui. Uma das primeiras aulas teve esse assunto, esse mesmo tópico, de que por a gente fazer matemática, os outros acham que a gente é superior, que a gente sabe mais, mais diferente. Não é. Não somos. E a gente não pode reproduzir isso nas nossas salas. Porque a gente fica tão tomando conta da universidade, tanta raiva, quando a gente vai para lá e fala assim, ah, se eu sofri, ele também tem que sofrer.
matemática se aprende sofrendo. Não é verdade. Matemática se aprende porque a gente gosta de fazer matemática. E aí, o que eu tenho proposto, né, é assim, como é que a gente traz, como é que a gente rompe com essa ideia racial, né? É pensar uma escola brasileira. Uma escola brasileira é uma escola que reconhece e valoriza os valores brasileiros. E esses valores brasileiros são valores também afrodescendentes e afrodígenas. Também. Nossas escolas hoje começam a colocar a pauta racial mais em evidência. Mas desde muitos anos isso não acontece. O indígena era chamado de índio, até muito tempo atrás. As escolas comemoravam o dia do índio. Para vocês entenderem como é que escola é essa. A escola que a gente tem hoje brasileira, quando também da consciência negra, é a escola que leva a capoeira, que leva o samba. Olha a cultura do negro. Mas não é a escola que vai discutir os problemas raciais brasileiros. É uma escola que vai entender, que vai ensinar o sistema de numeração egípcio de uma outra maneira. Não como apenas um aspecto histórico, mas como um aspecto de complexidade, de capacidade de conhecimento que eles construíram naquele momento. E aí, deu até um trabalho que eu publiquei recentemente, é que o sistema de numeração egípcio era tão complexo, se você pegar aquela estrutura deles e colocar no Python para rodar, roda bonitinho no Python. O Python reconhece os códigos funcionam. Então, assim, o que a gente chamou de pensamento computacional, os egípcios já dominavam. E esse egípcio, esse povo, está lá no norte da África, o povo negro. Que quando a gente fala disso, as pessoas falam dos egípcios como pessoas brancas. Eu falo assim, os egípcios eram tão fenomenais, que eles construíram as pirâmides que duram até hoje. E a galera não sabe como eles fizeram, fala que foram os ETs. Não, quem é que fez? Foram os pretos, tá? Não, foi os ETs então, não pode ter sido. Então essa perspectiva das escolas ainda é uma perspectiva que não valoriza essa ideia aqui da memória, ancestralidade, religiosidade, oralidade, musicalidade, cooperação, o axé, a corporeidade, a ludicidade e a singularidade. Tem um artigo que a gente escreveu junto com o Diego, que tem uma parte que eles chamam de giro epistêmico, que é um giro em que você tira as pessoas que estão na periferia e coloca no centro. Quando a gente traz esses valores afrocivilizatórios para dentro da escola, isso tem um papel de ressignificação cultural de uma outra ordem. Porque esse espaço, que é o espaço que nós estamos aqui, é o espaço que foi pensado para pessoas brancas. É muito importante isso. Esse espaço não foi pensado para quem é da periferia. Nunca foi. Está sendo ocupado pela gente agora. Claro. Mesmo assim tem uma resistência. É importante você ter essa percepção. Não foi pensado para quem é periférico. Se fosse pensar para quem fosse periférico, esse nó não seria tão distante. A Unirio seria lá na Porta da Praia. Nunca estou falando desses locais. Seriam locais propícios. Deveríamos ter na Zona Norte, em Campo Grande, Santa Cruz. A gente tem, mas deveríamos ter mais. E aí, quando a gente pega esses valores e coloca dentro da sala de aula, por exemplo, quando a gente fala aqui de cooperação, né, é o trabalho em grupo em sala de aula. É valorizar esse trabalho em grupo. Quando a gente fala do trabalho em grupo, todos os meus instrumentos, todos os meus trimestres no CAP, eu sempre faço trabalho em grupo. E esse trabalho em grupo sempre vale mais que a prova individual. Porque o aluno vai percebendo isso. Aí, quando eu boto a composição da nota, tem que ter a nota lá, eu falo, esse trabalho vale mais do que a prova. Ah, é? Aí o aluno vai percebendo assim, então, o aluno falou assim para mim, o processo vale mais do que a prova. É isso. Você entendeu? Você está comunicando para ele que aquele instrumento
Então, aquela única forma de avaliar está lá, mas tem um peso menor em relação ao grupo. A ludicidade são jogos, né? E aí não só necessariamente jogos africanos, mas pensar uma estrutura de sala de aula diferente. Minhas aulas são uma bagunça no sentido de, se você entrar lá, nunca ver uma aula quietinha, você tem o pessoal fazendo muitas outras coisas, eu entendo que tem os tempos dele. E eu vou administrando isso. A maneira como eu entendi da minha aula é essa. Minha aula não é a única aula de silêncio que eu tenho na universidade. Porque vocês estão muito preocupados em aprender o que eu estou falando. Mas na educação básica, não. Eu nunca exijo o silêncio completo. Porque eu sei que tem diversos fatores. Então eu vou entender como é que eu vou, né? Eu falo isso, né? Essa topologia da minha sala de aula. Como é que eles são? E eu vou administrando. Demora um pouco, mas quando eu pego o jeito deles, eu vou entendendo como é que funciona. Aí tem os turmas que são mais calados, outros não. Mas silêncio também, aula de música você não vai ter. Se for lá no carro ver minha aula é sempre pra zona. Mas é a maneira como eu gerencio aquela aula e como eu vou entendendo os meus alunos. Daniel, tem uma boa situação para compartilhar. Até a gente estava conversando ali no início da aula, o Vitor estava falando que essa questão da ludicidade e essa questão de cooperação não é só a gente pegar, inserir uma proposta que considera a cultura afro-brasileira para a sala de aula. Eu vou trazer um jogo africano, igual esse que a gente conhece, e colocar na sala e jogar com as crianças e pronto, inserir. Mas é não só enxergar essa cultura, mas os modos como as nossas práticas acontecem na sala de aula. Então, por exemplo, lá na escola, eu propus um jogo que era o Sishima, não sei quem já ouviu falar do Sishima, um jogo africano, tem um tabuleiro e tal, só que em dado momento, eu não só jogar em sala de aula, eu pedi para que o funcionário da escola pintasse aquele tabuleiro no pátio da escola. Então, a gente jogava com pecinhas, com tampinhas de garrafa e tabuleiro na sala, a gente jogou um bom tempo para aprender, deixei os alunos jogarem entre si. E em um dado momento, eu inverti essa visão. Então, eu peguei e pedi para o funcionário da escola pintar um tabuleiro na quadra no pátio da escola, e eu levei os alunos para o pátio da escola e eles foram as peças do jogo. Esse jogo é jogado normalmente uma pessoa contra outra. Eu coloquei da seguinte forma: como os alunos eram peças do jogo e cada time tinham 3 peças, 3 alunos, um tabuleiro que estava no chão, no pátio da escola, eles deveriam cooperar, jogar em grupo, né, em trios, e um contra o outro, e foi muito fácil observar e avaliar a compreensão deles, tanto dos objetivos que eu estava querendo analisar. Quando eles começaram a discutir, eles discutiam as estratégias do jogo entre eles. Uma coisa que ele fazia individualmente, tipo um xadrez, um jogo de dama, foi rompido. Eles tinham que discutir as estratégias deles, para onde que eles iriam mover o colega em grupo. Não, você vai para ali. Não vai para ali não, porque... Então, assim, eu estava ali avaliando essa cooperação entre eles e como eles iam processando essas disposições geométricas que o jogo pedia. Então, assim, é romper com a forma como a gente enxerga aquela proposta, não só no sentido de trazer para a sala de aula e depois eu pegar, beleza, gente, a gente já brincou aqui, agora é avaliação em matemática, tá? Guarde seu material, senta um atrás do outro e vamos fazer uma prova, um teste. Não é isso. E sim mudar também essa visão de como estou avaliando os alunos ali em uma forma diferente, em que está sendo valorizada ali a cooperação entre eles. O Felipe também traz a corporeidade, né? Ele usa o próprio corpo como instrumento de avaliação. Isso é interessante para pensar no nosso ensino da matemática.
você consegue trazer esse elemento para dentro da sua dinâmica da sala de aula, o aluno consegue usar o próprio corpo. Então isso é muito interessante. Porque você rompe com uma estrutura que a única forma de avaliar. Esse ano, no ano que vem, vou estar no nono ano, aí a gente vai ter que ensinar lá o pi, aí uma das minhas propostas é eu levar pandeiro e tambor para a sala de aula. Vamos calcular o pi pegando um tambor e os pandeiros, que faz parte da cultura afro, pandeiro e tambor, só que, historicamente, isso ficou fora da escola. Eu vou levar para dentro da sala de aula, eu vou estudar no campo da matemática e, consequentemente, os alunos vão trazer esses elementos culturais para a vida. Só lembrando aqui que a gente teve aulas aqui já sobre educação indígena e educação quilombola. E acho que a gente pôde perceber que vamos dizer assim, os modelos de escola, né, a própria ideia de escola, nessas culturas são muito diferentes essa hegemônica, né? Assim, então, isso que eu estava falando com o Daniel antes da aula, que às vezes a gente acha que decolonizar a escola, né, assim, é só falar de tópicos que são associados a culturas africanas, por exemplo, ou indígenas. Mas é principalmente mudar a própria estrutura da escola. A gente tem uma estrutura, por exemplo, isso que ele está falando, de topologia da sala de aula, como o professor se relaciona com os alunos de uma forma muito hierarquizada e como os alunos se relacionam entre si, por exemplo, né? Assim, isso tem a ver com essa estrutura de escola nossa, assim, hegemônica, né? Então, a gente aprender com outras culturas, né? Que outras estruturas de escola são possíveis, né? Isso que é importante. Ele falou, eu negocio com as turmas o valor dos trabalhos. Eu vou sair daqui ao local de falar assim, vale então, eu vou negociando com eles. Aí o papo falou assim, quem decide a avaliação é o professor. Eu falei, nem sei, comigo não. Exatamente. Comigo não, comigo sou eu e o turma, então vai ter proposta é essa. Pode ser assim? Pode, vamos negociar. Isso é um valor simples para aqui. Aqui é o valor contábil da minha cultura, eu para a sala de aula. Uma cultura hegemônica, eu decido quanto vale. Mas quando eu paro para negociar com eles, eu estou trazendo um outro espaço de formação para eles. E é muito importante isso. Quando a gente vai quebrando as estruturas, eles vão aprendendo. Porque o axé, né, essa energia vital deles, vai aumentando, porque eles vão se sentindo parte daquele processo. No ensino médio, eu tinha um professor de matemática que uma das avaliações dele foi perguntar, ele saiu da sala e perguntou para cada um qual era a nota que se dava. Isso no final do período já. Todo mundo ficou tipo, vou me dar 10, né? Pensando, né? Mas aí ele falou, não, levem a sério, porque isso vai ser a nota e, tipo, o professor, ele sabe o quanto a pessoa se dedicou, né? E aí depois ele foi contar pra gente as notas, não contou de cada um, mas ele falou que não teve nenhum 10. Tipo, o máximo que teve foi 8,5, porque ninguém se deu 10. E de fato, meio que deu uma rompida, né? Porque foi um negócio novo. Ele chegou e falou, vocês vão se avaliar. Qual a nota que vocês se dão? E teve colegas meus que, tipo, se deu uma nota 4, se deu uma nota 3, porque de fato não se dedicou. E aí eu acho que é uma quebra assim, né? Tipo, de levar em consideração, né? Ainda mais no ensino médio, a gente nunca teve isso, né? De ser ouvido, né? E aí, no momento que ele fez isso, a gente, tipo, nossa, não sei. Eu mesmo, eu fiquei meio em choque. Falei, eu não sei me avaliar, eu não sei qual nota eu dou. Aí ele foi conversando, aí eu me dei uma nota. Mas aí, nessa quebra que eu achei muito interessante. Nossa, deu 10? Eu não. Que isso? Eu não dei 10 não. Tem um negócio Deu quanto? Eu acho que foi 8,5. Tem duas coisas que Carlos. Eu sou novo. Tem duas. Carlos, né? Tem duas coisas que o Carlos falou ali, muito importantes com relação à autoavaliação. A gente nem estava pensando em falar autoavaliação. Mas, assim, é um tema que a gente gosta de falar. Que é o seguinte:
normalmente é bem comum os alunos se autopunirem quando se autoavaliam. E essa autopunição está muito associada a uma coisa que ela não tem. E aí dialoga um pouco com o erro também, no sentido de que ela se analisa e ela só consegue enxergar nela mesma coisas que faltam. E não consegue enxergar as coisas que ela tem, ou que ela entendeu, ou que ela produziu. Então, sempre passa por isso. Então, se vocês... Essa aqui, quando a gente pensa numa autoavaliação muito voltada para uma nota, a autopunição é um negócio que tem que ter muito cuidado para fazer para que isso não ocorra. E outra coisa que você falou, eu nunca lidei com uma situação dessa. Foi a primeira vez que eu fiquei impactado. Também há uma cultura no Brasil de só enxergar a autoavaliação como uma nota. E nos estudos que a gente tem feito no nosso grupo, a gente tem a autoavaliação entendida muito mais numa perspectiva de autorregulação, do aluno conseguir refletir e relatar, pode ser escrita ou oralmente, coisas ou aspectos que ela conseguiu compreender ou expor os seus raciocínios. Então é muito mais no sentido, a autoavaliação deveria se aproximar muito mais no sentido de uma descrição ou de um filme, de um vídeo, do que de uma nota. Entende? Então esses dois pontos são uma coisa muito interessante que você está colocando aí, que realmente a gente não faz isso na sala de aula. E se a gente mudar ter cuidado disso aí, a autoavaliação pode ser um momento excelente, pode ser um momento muito bom de quebrar esses paradigmas. Mas se ficar só na ideia da nota, aí não vai ter muita... Aí é aquela coisa, você está mudando um conceito, uma ideia, mas você não está mudando a sua prática. Ainda está fixado na nota. Então aí não é um caminho que você consegue incluir. Eu tenho feito também a autoavaliação. Depois que comecei a estudar avaliação, comecei a comprar autoavaliação na minha prática também. O desafio é sair da nota. Os alunos se eu estiver trabalhando com alunos de 3 anos, eu acredito que consigo sair da nota para essa descrição. Quando eu estou no primeiro ano, às vezes um ano só com o aluno, aí eu tenho uma estratégia, né? Eu tenho 6 perguntas em que ele se coloca numa escala de criatividade de 1 a 5. Assim, eu participei das aulas, 1 está muito pouco, então eu me esforcei para participar das aulas. Que é muito uma ideia assim de eu tentei, não de que eu de fato participei. Entende a diferença? Porque às vezes a pessoa quer, mas não consegue por outros motivos. A pessoa é tímida, a pessoa não tem dúvida. Aí eu vou criando isso. E aí, conforme eu vou tendo essa escala, né, eu gero a nota porque você gera a nota com eles. Aí os alunos falam assim, eu posso me dar 10? Como é que pode? É sua, não vou alterar. Aí, não, é porque tem professor que altera. Eu falei, não, é auto-avaliação. Eu respeito o quanto você está ensinando. E aí, o ponto é, tem aluno que joga para subir a média. Isso faz parte, está tudo ok, tá ok. É importante você ter essa consciência. Quando você está criando as ferramentas de avaliação, os instrumentos de avaliação, isso faz parte do jogo. Não vai existir esse ser que vem pra sala de aula querendo saber sempre, não. A gente não é assim. Isso é muito importante isso, nós não somos assim. Mas eu acho muito interessante, a partir desses relatos, que a gente consegue analisar que todo mundo quer um 10. Todo aluno quer um 10. Mas quando a gente força eles a se autoavaliarem, muitas das vezes, como você mesmo falou, eles vão para o lado da crítica, eles se criticam, sabe? Porque é uma coisa que parece que eles esperam da gente, entende? Eles acham que é o que... Como é que eu posso dizer? Posso não é ponto da língua, vou esquecer. É tipo assim, é o que eles esperam que a gente pense, sabe? Então, tipo assim, eu vou
colocar uma nota em que ele também concorde. Entende? Não o que eu realmente acho. Então ele tenta fazer essa média na cabeça dele. Expectativa, né? Exatamente. Eu acho interessante analisar isso, que ele já entra nessa defensiva. É muita conversa, você tem que ter muita conversa para a criança entender, o adolescente entender esse espaço de formação, de que ele consegue se autoanalisar em conhecimento matemático. Então, esse aqui é a última tela para a gente. Depois disso aqui a gente vai fazer uma dinâmica para fechar a aula, tá bom? A ideia nesse sentido de pensar avaliações e práticas avaliativas outras que a gente nunca com esse status, né, atual, a gente conversa muito e olha muito para algumas práticas que a gente chama de inclusivas ou antirracistas, decoloniais, que a gente pode pensar aí. E vou falar assim, nos slides o Vitor vai passar para vocês, tem mais detalhes sobre cada uma dessas quatro aqui. Mas quero destacar, por exemplo, aqui quem já tocou nos pontos, a diversificação avaliativa, que é uma ideia de você utilizar diferentes formas de avaliar em diferentes momentos em um período de aulas, ou em um curso, ou num ano letivo. É olhar a avaliação, como o Daniel falou aqui agora há pouco, quando os alunos compreendem que é mais importante o processo do que o resultado final. E aí a gente vai conseguindo desconstruir aquelas ideias de que o importante é a nota, o importante é tirar o 10. Quando a gente começa a olhar, a valorizar uma atividade, uma avaliação dentro de uma atividade em grupo, ou de um momento, de uma conversa, de uma explanação, de um jogo, utilizando outras ferramentas, pensando nos momentos. O texto da Estevam comenta um pouco disso, e a gente tem outros referenciais aqui que podem contribuir com isso. Eu quero destacar a oralidade, a gente, matemática, a gente privilegia muito a escrita. Aqui na universidade a gente também vê muito isso, das provas serem aqueles processos que a gente precisa aprender, mas compreender não só isso, mas os significados que estão em outras formas de avaliar. E aí, por exemplo, eu quero compartilhar um negócio com vocês, que eu não posso deixar de compartilhar, que é o seguinte: a pesquisa que eu estou fazendo atualmente aqui no PEMAT aqui, tem olhado muito para a questão de, em atividades em grupo, exploratórias, que é onde eu tenho trabalhado, a promoção de momentos de compartilhamento entre os grupos é um momento muito importante. E a gente pode fazer uma validação coletiva do que os grupos estão produzindo. Então, não só o professor avaliar a produção, as respostas, as ideias de um grupo, e sim como a turma toda, e de forma coletiva validar o que aquele grupo está colocando ali como uma resolução, uma resposta, alguma coisa em alguma atividade. E aí a gente vai muito para compartilhar a função de avaliar. Então tirando do professor essa função de que o professor define como vai ser a avaliação, ele concebe a avaliação, ele planeja, aplica, faz tudo, e o aluno é um mero reprodutor ali do conhecimento. Então, quando você convida os estudantes para avaliarem junto com você, você está mudando essa perspectiva. Uma outra ideia também é o erro, como mudar a perspectiva do erro. Então, tem várias pesquisas que olham para o erro de uma forma diferente, tirando daquela comparação. Quando você pega uma resposta e compara com uma única forma de resposta certa, que a gente já comentou aqui hoje, o erro é uma coisa a ser excluída. Mas quando a gente entende o erro como uma potência de criação, que é uma colocação do Vitor, um artigo que ela escreveu com a Tatiana Roque, tem até um artigo que eu escrevi utilizando a fala de você, depois eu te falo. Que fala sobre erro também, na avaliação
que a gente chama avaliação para as aprendizagens, é ver as respostas como formas de criações de outras formas de enxergar aquele conceito ou aquele. Eu estava conversando com o Daniel ontem, que eu dei uma aula na pandemia, para o 5º ano, e eu estava falando sobre área. Aí estava ali, ó, brincando com área, falando de centímetro quadrado, dando noção de área, utilizando um material lá com papelão, algumas coisas assim. E uma aluna perguntou para mim, professor, e se ao invés de centímetro quadrado não poderia ser triângulo, como é que é? Metro, triângulo, ao invés de ser metro quadrado, ser a unidade de medida de área ser um metro, triângulo, ou centímetro, triângulo, ou seja, a unidade de área seria um triângulo equilátero de 1 centímetro, por exemplo, de lado. Aí eu falei, ao invés de pegar aquilo ali e falar que aquilo ali seria um erro, não é assim não. Metro quadrado é quadrado. A gente vai pensar dessa forma aqui. Eu falei, não, gostei disso aí. A próxima aula o tema vai ser o seu. Gostaria que você fizesse uma produção e trouxesse para apresentar para a turma como você iria medir a área de alguma figura com a sua forma de unidade de medida. E aí eu estava conversando com o Daniel ontem, ela trouxe, a gente discutiu, passou uma aula discutindo isso, e foi um momento muito interessante. Então pensar outras formas de avaliar e não entender a resposta diferente como um erro, sim como uma criação de uma... Não dá para negar que ela entendia o que é o conceito de área. Ela entende o que é área, a área de uma unidade de medida, que eu estava querendo passar ali para os estudantes. Mas ela entendeu de uma outra forma e as várias formas de enxergar esse conceito favorecem muito o aprendizado de matemática. Então, tem outros autores que entendem o erro como maneiras de lidar. Isso aqui vem do Viola, que é um pesquisador de avaliação matemática, que a Buriacho cita muito também, que é no sentido de entender aquela resposta que ainda está num caminho como uma maneira que o aluno está lidando naquele momento com aquele problema, com aquele conceito. E sim como ele está lidando e como a gente pode tratar essa maneira dele lidar com isso para entender os significados que estão ali por trás daquele que a gente chama de erro. Fala sobre o o feedback, que é uma ferramenta muito importante do nosso fazer como professor. Usualmente, a gente dá muito feedback escrito, mas eu acho muito importante dar feedback oral. O feedback oral é assim, desde quando é muito simples, ele está assim, tá certo, legal, igual o Felipe falando dele. Legal, eu gostei dessa ideia. Esse feedback que você está dando para o aluno é uma devolutiva que está sendo produzido e pensado e vai estimulando ele a participar mais das aulas. O desafio nosso como professor lá na escola de educação básica é engajar os alunos a participarem mais das aulas. E essas estratégias passam por esse olhar do feedback. Nos próximos slides está lá mais detalhado os tipos de feedback, mas eu acho importantíssimo o feedback oral. Porque sempre quando eu falar alguma coisa, ou escrever alguma coisa, depois falo-se muito isso em sala. Professor, não entendi. Ali aponta o treinamento para sentado. Não, vem aqui e escreve. Aí eles têm uma resistência para sair da área. Mas quando eles atravessam esse caminho aqui e começam a escrever, eles se empoderam. Isso é muito interessante, vê-los escrevendo no quadro. Aí essa validação política funciona. Porque o erro dele ali, o outro vai entender porque está errado e vai corrigir para o colega. Então, o feedback é um instrumento muito importante que a gente faz pouco no dia a dia. Eu acho que até o feedback oral tem até mais peso que o escrito, sabe? Eu acho que as palavras têm poder, sabe? Às vezes um elogio, como você falou, né? Eu acho que marca mais o aluno que você escrever mesmo. Tirou 8 na prova, muito bem. Ele só vai ligar para o 8, muito bem, que está escrito ali, ele vai ignorar. Agora, se você elogiar ele, eu acho que tem um peso até muito maior. Nós temos um papel muito importante mesmo. E passa mais tempo na educação básica em sala de aula que a gente.
esse papel aí assim, indivíduo. E muitas das vezes nós condenamos os alunos a não gostar de matemática por causa da gente. Dá tempo? Tá. 15 minutos. A dinâmica que a gente queria fazer aqui para finalizar a aula, para vocês participarem mais um pouquinho, então ficar todo mundo, a gente quebrar um pouco a monotonia, é o seguinte, a gente escreveu aqui 4 casos de situações reais que aconteceram, mudamos o nome, mas situações que acontecem na sala de aula e que envolvem a avaliação. E a gente queria que vocês se organizassem em grupos de 3 ou 4 pessoas. Eu calculei que vai dar mais ou menos 4 grupos. E são 4 casos que a gente tem aqui. Cada grupo vai pegar um caso. Eu queria que vocês discutissem em 10 minutos, rapidinho, o que vocês fariam diante dessa situação, na perspectiva, falando de avaliação, como vocês abordariam, teriam a ação pedagógica de vocês. Aí, 10 minutos para conversar e depois cada grupo fala rapidinho, 2, 3 minutos, o que pensou de proposta para essa situação, tá? Vou passar aí entregando, acho que tem mais ou menos um grupo aqui. Eu acho que tem mais ou menos um aqui. 3 ou 4. Ah, é? Então, aqui tem mais um. Deixa eu ver. Agora tem mais gente. Ó, tá aqui, dá pra ir, mas vai pra ali, ó. Aqui tem 5. Aqui tem quantos? 4. Ali tem 2 só. Vai pra ali, ó. Alguém pra ali. Ali só tem 2. Vai formar um trio. Aqui pode ficar 4. Se não entendeu alguma coisa, fala aí. Passar aqui pra você. Vitor, já viu? Quer compartilhar com eles aqui? Tem aqui. Mas é para eles não saberem. É para eles falarem de cara. Dá uma olhada aí. Uma ideia. Eu vou fazer isso, vou fazer só uma ideia. Uma abordagem.
Não tem o laudo, pode ser um laudo da sua escola, ela foi com desenho, a última indicação mas tem um especificamente que é nega, a família nega, então entre vocês a família nega, a escola pode negar e a prova tem que negar a dificuldade, são vários fatores que levam essa aí tem uma e a prova era justamente isso. A prova era você não ser pego na desenho. É para ver casos reais e se separa. A gente acha que faz uma avaliação tem lá, mas tem que levar é isso. Aí tudo esse aí ele bota na cabeça, né? Ele não escreve. Na prova que o colega falou assim, uma prova de escrita na escola. Assim, né, desse cabelo, dava uma informação escrita. Então, e como é que você vai conseguir informações quando você olha a avaliação investigar o aluno? Ou uma outra forma, é que você não consegue botar no papel. Sabe que você pode pôr uma outra forma de registrar? Uma outra forma, você pode fazer uma aula. É isso. É a avaliação. Ele
Seria injusto eu apontar para ele, a gente não precisa acessar de uma Gente, 9h15, finalmente. Grupo. Não, porque ele trava, fica travado. Vai lá. Grupo, quem pegou um? Caso 1. Esse caso aconteceu comigo. O nome dela é Marta, né? É uma negra, tem 15 anos. Cursou no primeiro ano do ensino médio na escola pública. Ela tem compromissos religiosos em algumas sextas-feiras ao longo do ano letivo. Em uma dessas sextas, ela não fez um teste importante. Na semana após o teste, ela nos procurou para informar o motivo da sua ausência e disse que não conseguiria um documento para comprovar o que estava nesse evento religioso. Mas gostaria de fazer a segunda chamada do teste. Qual seria a sua decisão? Para vocês pegarem. Não, a gente concordou quase de forma unânime assim, que a gente conversou um pouco sobre ele, falou que a gente ia fazer um pouco sobre a segunda chamada, não só acho que para a marca, mas de uma forma assim de avaliação substitutiva mesmo. Porque a gente entende que, assim, por exemplo, já aconteceu um caso aqui na Universidade, nós, acho que uma pessoa não pôde fazer a prova porque, por exemplo, foi no enterro, a pessoa não deixou que ela fizesse a segunda chamada. E a gente acha que assim, é um absurdo, porque as pessoas têm que comprovar a sua ausência nas avaliações, chega a ser ridículo em certos casos, porque as pessoas acham que as pessoas faltam só porque o concorrente está morrendo. Mas às vezes a pessoa simplesmente não pode comparecer e não tem como comprovar. Não significa que a pessoa seja mau caráter, algo do tipo, eu tinha que fazer depois. Mas às vezes são casos que acontecem na vida. Então acho que a gente concordou de forma unânime assim, que a gente daí obviamente uma segunda chamada para a marca e para qualquer outro aluno que quisesse fazer a segunda chamada, como forma de substituir, até mesmo de se avaliar novamente. Assim. No caso dela é porque ela tinha compromisso no terreiro dela. Então isso é muito importante, porque dentro da matriz africana, da questão da fé, isso não tem o mesmo valor que os testemunhos de Jeová têm aos sábados. Então essa questão da religiosidade que eu falei lá da almoço civilizatório, é importante ter isso em mente, porque ela nunca teria um comprovante que ela estava no terreno dela, participou do movimento de fé dela. E ao mesmo tempo, o testemunho de Jeová, quando tem a prova no sábado, ele tem o direito garantido por lei ficar atento a isso, também essa atento é muito suave. Porque ela fala isso, mas ela fala isso com uma certa vergonha, mas ela não fala pedindo a atenção para chamar. Ela diz que não fala que pode fazer, ela diz que não fez por causa disso. Ela não diz que não fez por causa disso, mas eu sabia que o cara tinha falado que faltava esse isso. Grupo 2. Só uma dúvida, isso que você contou do enterro aconteceu, mas qual que era circulante de unificada ou não? Na verdade eu não sei, porque eu acho que pontuaram o meio do grupo, se eu não me engano. Porque nessa de unificada que tem esse negócio de comprovar. Mas só isso que o Daniel falou é muito importante, né? Porque quando é uma religião cristã, isso é super valorizado, né? Quando é terreiro, é visto como... A gente ainda tem esse ranço, né? Que vê isso como uma... Esqueci a palavra. Como se fosse uma crendice, uma coisa que fica num lugar... Um valor menor por causa da fé cristã, mas não é. A fé da pessoa tem um valor ali. Precisa respeitar e criar procedimentos para quando isso aqui acontecer, a pessoa tem o direito. Que
E não está garantido por lei ao contrário do testemunho de Jeová. Então, esses detalhes, aí tu vai imaginar, como é que isso aqui afeta uma galera que frequenta, que pratica essa fé? E como isso vai afetando o rendimento escolar da pessoa, entende? É muito importante. Eu acho que são questões que as pessoas estão sempre refletindo, colocar em cima da mesa para discutir sempre, porque isso está no nosso cotidiano escolar mesmo. Não é um caso, são casos reais. O Otávio, aluno no ano ano, deve deixar com TEA e com raciocínio matemático muito apurado. Porém, ele não tem o hábito de escrever o que pensa. Tá. Resolve tudo mentalmente. Na prova trimestral, ele colocou apenas as respostas, que estavam todas corretas. Qual seria a sua decisão sobre a nota dele? 10. Fala aí, é isso que eu pergunto. Porque, como já foi exposto no problema, o Otávio, ele possui uma habilidade altíssima em matemática. Ou seja, ele, desde o início, ele consegue passar para o professor que ele absorveu o conteúdo da aula. Ou seja, ele tem conhecimento. E seria injusto com ele se eu aplicasse uma prova de múltipla escolha dissertativa como eu falei para tudo. Ou seja, no caso dele, seria mais sensato uma prova oral, abordando problemas matemáticos onde ele falaria e nós teríamos o registro em vídeo ou em áudio para passar o feedback para ele e também ajudar no desenvolvimento dele. No caso prático, como ele fez a prova e todas as questões da prova estavam certas, é muito provável que ele tenha chutado os valores ali e acertado. Chama ele e pergunta, como foi que você fez questão 1, como foi que você fez questão 2? Assim, porque como for uma prova dissertativa, teria na teoria que escrever, mas cara, como ele acertou tudo e ele sabe fazer o processo, eu vou dar 10 para ele. Porque caso fosse uma prova de múltipla escolha, ele também só iria assinar lá o resultado. Então, também ele teria 10 no caso, já que ele acertou todas as questões. Então, seria injusto você zerar a nota dele por ele não ter escrito ali como ele chegou na resposta, mas ele chegou de fato. Esse é um outro valor civilizatório que é a oralidade. Como a gente vai pegando esses casos assim, vai incorporando na nossa prática, a gente vai valorizando esses valores civilizatórios e vai tendo práticas antirracistas, que é prática que você vai incluindo nas pessoas também. Eu pensei isso, no caso do Otávio, eu chamaria ele para conversar. Então, se ele não tem essa questão com a escrita, você poderia explicar oralmente como ele pensou, etc. Sim, é uma estratégia. Eu fui no evento no meio do ano, lá na Holanda, aí ele tinha uma avaliação de um aluno que era autista. Ele não era verbalizado. Aí a professora da mulher que estudou com ele descobriu que ele respondia bem ao código de cores. Ele respondia sim, não, aí ela criou uma avaliação a partir do código de cores que ele tinha que apontar para a cor para resolver o problema. Então, uma estratégia que vai incluir a criança e vai permitir que a criança consiga desenvolver a aprendizagem dela no tempo dela. Antônia, 12 anos, tem dificuldade de se concentrar e não conciliar. Suas notas estão baixas no sexto ano, sua mãe marcou uma reunião com você. Na escola, para conversar sobre esse desempenho. Nessa conversa, a mãe de Antônia revela que está preocupada com sua aprendizagem matemática, pois sempre sonhou que a sua filha seria oficial das Forças Armadas. Como você conduziria essa conversa? Quem pegou esse grupo? Então, aqui na discussão que a gente teve no grupo, né, a primeira coisa foi saber como que a aluna é em casa, né? Porque como não tem laudo, então a gente não pode falar ou dar certeza do que ela pode ter, né? Então, seria a primeira coisa de saber como que a aluna é em casa, né? Porque ela pode ter algum transtorno de fato. E também outra coisa sobre se não existe uma pressão da família na criança, né? Porque como está no problema, dizendo que sonha que a filha faça Forças Armadas, então isso também pode ser um gatilho para a aluna, né? De não conseguir se concentrar porque, sei lá, de não estar atendendo as expectativas.
Sim. E aí, outro ponto também foi uma possível instrução para a mãe, né, se não tiver o laudo, de procurar algum profissional para saber se a filha tem algum transtorno, para poder avaliar e poder tratar esse possível problema da melhor maneira possível, porque quando a gente não tem laudo, talvez a família não saiba ou ela não queira saber mesmo, mas a gente precisaria saber, né? Está acontecendo comigo, mas é muito comum a família com expectativa em cima da criança e a família entender que a matemática é muito importante, que a matemática é aquele linha de corte, e pressionar a criança. E vai te procurar para saber porque não está indo bem. Então essa conversa com a família, de uma maneira de você tranquilizar a família, de acolher a dor da família, tranquilizar, é um papel importante nosso também. Senão você bota mais pressão na criança indiretamente. Também mostrar que às vezes a família também nega que a filha seja diferente, quer colocar ela num padrão normatizado, que aquele padrão, né, a médica, a oficial, alguma coisa assim, então quando não está ocorrendo da forma que o resultado seja esse lá no futuro, acha que algum problema é o da escola, ou não entender como uma criança que pode ter um tempo diferente. De repente, nesse tempo, ela precisa de um tempo diferente, de uma oportunidade diferente para poder chegar àquela aprendizagem. Então, a gente mudar essa perspectiva de algo que tem que seguir um padrão de crescimento. Assim. Pode ser um momento que a criança esteja vivendo que ela vá compreendendo aqueles assuntos de uma maneira mais lenta, com outro ritmo. E aí compreender que ela também tem que deixar a criança raciocinar, refletir, e de que botar essa pressão para que ela tire boas notas e naquele momento não vai fazer sentido algum. Bom, o último, quer que eu leia? Deixa eu ler aqui que está cortado. O último grupo é Jeremias, um jovem pardo com 24 anos. Está no segundo ano do ensino médio na EJA. O seu histórico familiar revela questões complicadas de relacionamento. Ele está sempre confrontando os docentes e alegando que o sistema está contra ele. Na prova de matemática, Jeremias foi flagrado colando entre aspas. Qual seria a sua postura e como você lidaria com essa situação? É o nosso grupo. Então, nós conversamos aqui e chegamos à conclusão de que nós não sinalizaríamos no momento de observar que ele estava colando, deixaríamos ele terminar a avaliação e posteriormente chamaríamos para uma conversa individual. Porque travar aquele momento, expor, né, permitir que outras pessoas vissem aquela situação, iria bloqueá-lo de uma maneira mais profunda e poderia impactar de uma maneira negativa. Em virtude de que, se ele preparou uma cola, ele também já estava estudando para aquela prova, mas que talvez por suas questões de relacionamento ele já não tivesse autoconfiança suficiente para desenvolver a avaliação. E aí nós iríamos mediar essa conversa, ouvindo mais do que falando, né, a princípio, para chegar a uma conclusão de como preparar a próxima avaliação dele. Mas mostrando para ele, a partir da questão que nós comentamos agora sobre a autoavaliação. E aí, o que você acha? O que podemos fazer juntos? Qual seria a resposta que você esperaria do professor agora e tudo mais? Uma conversa em particular. Esse caso aconteceu parecido comigo quando eu dava aula na EJA, né? Trabalhar na EJA requer muito mais de aula. Sim. Muito mais de aula. O ensino médio tem que ter de aula na EJA muito mais de aula. O meu primeiro emprego, eu tinha 19 anos e foi na EJA, eu era a professora e eu era mais nova da turma. Então, assim, foi um desafio tanto, mas foi maravilhoso. Assim, muito acolhida. Como sempre, a gente aprende muito mais do que ensina. E assim, era todos os dias algo desse tipo. E assim, eles são muito sensíveis, né? Porque enquanto adultos precisando aprender, eles estão sempre numa condição de muito humildade
qualidade e se diminuindo. Então, eu percebo que é mais uma questão do professor acolhedor, do professor observador, né, do que o professor deter o conhecimento. É isso. Não, eu mesmo. Talvez eles discutiram. Não, são mesmos casos. Então, gente, a gente quer agradecer todo mundo aí por até o final e agradecer mais uma vez, os colegas. Tinha algumas mais coisas para a gente passar aqui, mas o slide o Vitor acho que passou, enviou para vocês, botou no grupo. Aí vocês podem ler depois se quiserem. Deixa eu botar aqui o nosso contato. Está aqui no final. Se quiser entrar em contato conosco nas redes sociais aí, ou e-mails, que pode passar no vídeo também, trocar uma ideia, saber mais sobre avaliação, se interessou, quero fazer o meu TCC sobre avaliação. Se quiser trocar uma ideia, tá aí. Tem nossos perfis aí profissionais, tem do nosso projeto, do projeto que a gente trabalha junto aí. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, alguém mais alguma pergunta? Pergunta, dúvidas? É isso, gente. Obrigadão. Amanhã eu sou cristão. Amanhã eu nasci cristão.